Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula de reguladores do crescimento vegetal e na aula de hoje nós vamos falar sobre giberelinas, tá certo? Então, é o nosso terceiro hormônio vegetal que nós estamos falando. Primeiro falamos de auxinas, depois citocininas e agora então giberelina. Tudo jóia? Então vamos lá, como sempre, né, um breve histórico para a gente entender melhor, né, qual que é a origem aí desses hormônios vegetais, que são os hormônios aí de grande importância, principalmente relacionado ao crescimento da planta. Então ele foi descoberto lá longe, né, no Japão, em 1930, por meio de estudos de plantas de arroz que era infectado por um fungo. E esse fungo, ele era o fungo Gibberella, o mesmo Gibberella que a gente conhece hoje na cultura do trigo, na cultura de algumas gramíneas, né, que infecta ali alguns grãos, né, algumas gramíneas, e a gente tem então aquela doença que a gente chama de Gibberella, né, que dá no meio da espiga ali, né, que aumenta os níveis de micotoxinas e tudo mais na cultura do trigo. É um problema muito grande na cultura do trigo, o Gibberella, assim como a Bruzone, né? Então na verdade foi quase que por acaso, melhor dizendo, foi por acaso, né, que ele acabou descobrindo aí esse hormônio vegetal, porque na verdade o japonês, o Kurosawa, ele estava estudando, na verdade, estava pesquisando ali o fungo, né? Ele estava pesquisando, na verdade, ali o crescimento das plantas de arroz e por acaso ele encontrou o fungo. E aí estava estudando a interferência daquele fungo ali, mas em momento algum ele de imediato, né, ele iniciou uma pesquisa acreditando, pensando que poderia estar relacionado o crescimento de uma planta, o crescimento, no caso ali do arroz, com relação a um tipo de fungo. Então isso foi uma descoberta ali por acaso, né? Então ainda bem que isso acabou sendo descoberto, assim numa época, né, no início ali do entendimento maior relacionado ali aos hormônios vegetais, então foi logo em seguida dos outros hormônios vegetais, então não ficou muito para trás no sentido da gente ter muitas pesquisas depois disso, porque foi em 1930. Então depois disso a gente teve muitas pesquisas relacionadas a Gibberella, e tanto é que hoje está ali, né, entre os quatro hormônios vegetais de melhor entendimento que a gente tem hoje, né? Então da giberelina. Então, seguindo, né, nessa linha de pensamento, ele estava verificando que as plantas de arroz que estavam infectadas com esse tipo de fungo, elas cresciam mais, elas cresciam demasiado em relação às outras plantas. Ocorria um esticamento, um aumento ali, principalmente das seções de crescimento ali, né, principalmente do caule, dos internódios que a gente chama. Então havia um crescimento que era caracterizado ali pelo talo, ali em diante, né, ocorria um esticamento daquela planta. E aí, né, analisando isso, ele descobriu que aquelas plantas que não estavam infectadas pelo fungo Gibberella, não acontecia esse crescimento demasiado, esse aumento das seções ali do talo, né, dos internódios. Já aquelas plantas que estavam então infectadas com aquele fungo, aí sim acontecia então o crescimento. Então foi fácil, né, entre aspas, obviamente, constatar que se tratava ali de alguma substância, né, alguma características ali que tinha naquele fungo que fazia com que ocorria o crescimento daquelas plantas, tá joia? Bom, já na década de 50, aí já outros pesquisadores, principalmente americanos e ingleses, eles já começaram já a trabalhar com a estrutura química, a estrutura desse material, né, do fungo, e já conseguiu purificar isso, ou seja, isolar. E aí, a partir disso, desse tipo de isolamento daquela substância que estava presente no fungo, que estava presente na giberela, eles nomearam como ácido giberélico, porque é um ácido, né?
Ele é um ácido e giberélico ficou, que veio da giberelina e coisa e tal. E aí hoje a gente chama, né, o ácido giberélico GA3, inclusive tem GA1, GA2 e tudo mais. Então tem vários ácidos giberélicos que foram descobertos. Esse foi um dos primeiros que foi, na verdade, esse foi o primeiro que foi isolado, mas não foi o primeiro que foi descoberto. E então ele, a partir dessa substância, os GA3 começaram, né, a descobrir outras substâncias e a gente tem uma enumeração enorme, né, que passa dos 20 ali, né, na numeração com relação à giberelina. Então ela recebe GA1, GA2, GA3, GA4, essa aqui é GA3, GA5, GA7 e assim por diante. Então depois nós vamos entender que algumas, inclusive, elas são ativas, outras são inativas. E essa numeração, basicamente, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas é a ordem de descoberta, não exatamente a ordem de isolamento, mas a ordem de descoberta dessa substância. Então, seguindo nessa, né, nessa cronologia, então, posteriormente foram descobertas outras substâncias análogas. O que significa análogas da giberelina? Substâncias iguais, que possuem, que têm o mesmo efeito, que propicia o mesmo efeito que aquela original, que aquela que foi isolada, que é a GA3. Então, foi descoberta outras substâncias que também têm a mesma característica. Qual característica? Característica de induzir o crescimento das seções ali dos talos, dos internódios, dos caules das plantas. Então, toda substância que tem essa característica, eles receberam o nome então de giberelina. Então, são várias giberelinas, então são giberilinas, com S então no plural. Então, somam hoje descoberto mais de 20, então são todas enumeradas dessa maneira, né? GA1, GA3, GA4, GA5, GA7 e assim por diante, tá? Então essa fotinha aqui é do fungo da Gibberella entriticale, que é o cruzamento do trigo ali com o centeio. A gente tem o triticale e, na verdade, não é só no triticale que isso acontece. Então, foi descoberto no arroz, mas ali, né, é muito comum no trigo. No cultivo no sul do Brasil, que é mais comum, então, a produção de trigo, essa doença ela é bastante comum e dificilmente a gente encontra no mercado materiais que são resistentes a esses tipos de doença, principalmente essa Gibberella e a Brusone. Então, é muito característico aqui no sul do país isso. Então, essa é a doença que ela dá assim de maneira isolada na espiga. A diferença dela para você conhecer e visualizar ela, porque muita gente confunde ela com a Brusone, é que ela não exatamente ela acontece ali no ápice da espiga. A Brusone acontece ali no ápice da espiga. Começa no ápice e vai progredindo na espiga. Já a Gibberella não, é de isolado, é no meio, pode começar em um, né? Em um grão ou outro grão no meio, na parte mais de cima, na parte mais de baixo. Então a gente encontra dessa maneira a doença mais espalhada. E aí ela vai progredindo como um todo, né? E a característica dela também não é uma coloração muito palha, é um pouquinho avermelhado, alaranjado, então é outra característica que a gente diferencia ali da Brusone. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho disso. Então, na verdade, a giberelina, quando a gente fala giberelina, coloquei que todas as plantas produzem giberelina, e não fungo, né? Só para deixar isso claro. Todas as plantas produzem giberelina e é sintetizado pela planta essa giberelina. Aí eu coloquei, né, um pontinho aqui, né, um asterisco, que todas as plantas produzem, né, asterisco. Porque na verdade existe um grupo de plantas que a gente chama de plantas anãs, tá? E essas plantas anãs, ela por natureza, por genética, ela não tem capacidade de sintetizar então esses hormônios. Então são considerados ali plantas ali que são anãs, ela não tem capacidade de esticar, de aumentar o seu caule e tudo mais.
Pessoal, só para deixar claro para vocês, essa é a aula giberelina, a gente falou muito de auxina, levou, se eu não me engano, levaram 3 aulas para a gente discutir o assunto. Citocinina levaram 2 aulas, né, para a gente discutir todo o assunto, 2 aulas de 25, 30 minutos. E aqui também não é diferente, giberelina, então provavelmente a gente leva 2 aulas para discutir todo o assunto, porque sem sombra de dúvidas a gente pode aprofundar, já que a gente tem a capacidade de passar isso para vocês e vocês têm a capacidade de entender então esses hormônios vegetais de uma maneira um pouquinho mais profunda. Então eu acho que vale muito a pena, sem falar que a gente não encontra material nenhum, né, na internet, vídeo, né, material a gente encontra muito, artigo, a gente encontra apostila e tudo mais, né, e aulas e tudo mais, mas vídeo aula explicativa assim a gente não encontra, né, de maneira completa. Então isso é uma maneira da gente aumentar, né, o nosso entendimento, né, construir o nosso entendimento através das videoaulas, através da leitura de apostila, através, né, das aulas do professor. Então a gente tem essa possibilidade. Então é importante a gente se engajar nisso, tá? Então, seguindo nesse raciocínio, toda planta produz giberelinas, com exceção das plantas geneticamente, né, modificadas. Geneticamente modificadas não no sentido ali que a gente, no melhorista, modifica ela, mas talvez ali no ambiente, por algum motivo, ela mudou os genes, aqueles genes que faziam com que produzia esse hormônio vegetal. Então, na natureza mesmo, ela não produz, ela vem, né? Ela nasce sem esses genes ali que dão origem à produção de giberelinas. Então, são chamadas de plantas anãs. Então, elas não têm essa capacidade. Então, todas com exceção a essas. Então, à medida que as giberelinas, então, de fungos e de plantas foram caracterizadas, ou seja, né, foram elucidadas, foram estudadas, foi encontrada a estrutura cristalina dela, né, foi catalogada, nomeada e tudo mais. Elas foram numeradas como giberelina G, A e X, subscrito. Então, GA, ácido giberélico, X. Ácido giberélico tal, número 1, número 2, número 3, número 5, número 7, número 10, número 20. De acordo com essa ordem de descobrimento. Então, obviamente, a primeira que foi descoberta, né, a primeira que foi descoberta lá foi a GA1, né, e juntamente com a GA2 e a GA3 e assim por diante. Então, existe uma ordem ali de descoberta. Não o primeiro que foi isolado, que a gente viu que o primeiro que foi isolado foi a GA3, né? Mas a primeira que foi descoberta foi a GA1. E então ela tem ali, né, na verdade ela tem origem, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ela tem origem ali das mesmas moléculas, né, da mesma estruturas, e a partir disso só modifica a posição dos radicais de hidroxila, isso que caracteriza uma diferente da outra, mas todos eles provêm ali de carotenoides, melhor dizendo, o enticaroteno. Então, são precursor dessas giberelinas aqui, são carotenoides, especificamente o enticaroteno. Tá? E lá no metabolismo secundário, a gente vai chegar nisso também, a gente vê laxão de terpenoides, tá? Então, origem e biossíntese, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso a partir do ácido mevalônico. Se vocês lembrar das 4 rotas ali, né, que tem a via MEP, que tem o ácido chiquímico, o mevalônico, né, estão entre esses, e é justamente esse de onde a gente tem a origem, então, das giberelinas. Então, pessoal, só para a gente se situar aqui, né? A gente falou assim que foi nomeadas ali de até 20, mas atualmente tem cerca de 125 gibberelinas conhecidas hoje. A gente está falando de 2019, 2020, né? Só que essas daqui, a grande parte dessas de nomenclatura um pouquinho mais alta, elas não são ativas, tá? Ela não entra no hall ali daquelas giberelinas ativas que têm atividade análoga às giberelinas, a GA1, a GA3, a GA7,
né, e assim por diante. Então elas não têm essa característica. No entanto, ela é importante por quê? Porque elas dão origem devido ali, né? Então a sua estrutura, elas podem ser precursoras dessas giberelinas que são ativas. Então por isso que ela é importante a gente estudar cada vez mais, a gente conhecer outras giberelinas, encontrar outras giberelinas que de alguma maneira e de maneira indireta ela pode estar envolvida com as giberelinas ativas, né, que dão origem a essas. Então todas elas são baseadas no esqueleto ente-gibereleno, que provém do ente caroteno. Então essa é a estrutura dele, tá? Aliás, essa é a estrutura do ácido mevalônico, e a partir disso a gente tem as estruturas que na verdade parecem uma formiguinha. Vou mostrar isso para vocês ali. Essa é a estrutura do ácido mevalônico, e a partir disso aqui a gente tem, né, a produção de carotenoides, e esses aí especificamente o ente-caroteno que dá origem então às giberelinas. Então só para gente, antes da gente chegar nisso. Biossíntese e transporte. Então, seguindo ainda na biossíntese, não estamos falando ainda de transporte, mas se vocês lembrarem, principalmente para quem não viu as primeiras aulas de reguladores vegetais, na parte ali inicial das nossas aulas, é importante que vocês vejam aquelas aulas, porque para vocês entenderem o que se trata essa figura aqui. Do metabolismo primário, do metabolismo secundário, a gente né, caracteriza toda essa figura aqui, né? A gente trabalha com toda a diferenciação entre os produtos formados no metabolismo primário e secundário nessas aulas, e é importante que, para vocês entenderem, que pegue aquelas aulas lá iniciais nossas, que se eu não me engano tá nomeada como reguladores, crescimento e reguladores vegetais, parte 1, parte 2 e assim por diante. Então, dentro do metabolismo primário, então se dá a formação ali das sobras, vamos dizer assim, do carbono, né? O que não é utilizado imediatamente no metabolismo primário vai para o metabolismo secundário, ou seja, por isso que a gente já fala que é sob demanda, então a produção de metabólico secundário. Então a gente tem as rotinhas lá que a gente falou, ácido xiquímico, ácido malônico, o ViaMAP, e aqui o que principalmente que interessa para nós aqui nesse caso, o mevalônico. O mevalônico que dá origem ao terpeno, é nessa via aqui que ocorre a formação de GAs. Terpenos, terpenoides, são isoprenos, vocês lembram lá das primeiras aulas, e esses isoprenos, eles formam essas substâncias, como licopeno, limoneno, citronel, e aí sim os carotenoides. Aí os carotenoides são precursores imediatos, importante que a gente diga isso, são precursores imediatos ali de giberelinas. Então, imediatos são o quê? Carotenoides, ente-caroteno. Que os precursores deles são quem? São terpenos, que vêm da via ácido mevalônico. Então essa é a rota aí de biossíntese, descomplicando isso, né? A rota de biossíntese ali de giberelinas. Isso aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. O objetivo nosso não é uma aula de pós-graduação, não é uma aula de mestrado, não é uma aula de doutorado, mas algumas partes a gente precisa aprofundar só um pouquinho para a gente entender melhor as origens. E aqui essa figura vai servir só para isso, só para a gente aprofundar bem pouquinho, não além disso, mas só para a gente entender onde que ocorre a formação aqui das nossas formiguinhas. Se vocês observar aqui, ó, parece umas formiguinhas, né? Que é as estruturas aqui do ente caroteno, né, das giberelinas iniciais aqui, até as mesmas finais, ela tem essa configuração, né? Então elas parecem aqui uma figura, parece uma formiguinha. Então vocês veem essa estrutura aqui e falam, opa, isso aqui é uma giberelina. Fica fácil a gente lembrar, é só lembrar do jeito que é a estrutura dela. E existem 3 estágios para formar. A gente não vai entrar muito nisso, mas eu gostaria que você soubesse que existem 3 estágios para ocorrer a formação dessas substâncias, né? Desses reguladores vegetais. E a gente pode encontrar isso, né? Essa é uma figura do Thijs Zager,
do livro, a gente pode pegar um bom livro de fisiologia vegetal, vocês podem se aprofundar nisso e verificar que existe ali, né, reações de ciclagem, de ciclização, que a gente chama, né, que acontece no plastídio, que a partir do ente-caroteno começa, então, a ocorrer oxidações, reduções para formar então, as primeiras giberelinas, que elas não são ativas, então a primeira etapa dessa ciclização ocorre nos plastídeos, né? E então são em organelas diferentes. Então ocorre no plastídio, depois a segundo estágio, que o ente-caroteno ele é levado então ali para o retículo endoplasmático, e dentro do retículo então acontece as outras reações para ocorrer então a formação de intermediários. Então ocorrem intermediários e lá no citosol, que é a terceira etapa, então é levado então alguns produtos que são intermediários, mas já são ácidos giberélicos, são ácidos giberélicos não ativos. Não ativos porque o radical da hidroxila está em posição que impossibilita a atividade deles. Impossibilita. E a partir disso, aqui no citosol, a gente segue, então, ocorre a ativação. Então, a partir desse, ocorre oxidações, ocorre, então, transformações para formar, então, giberelinas ativas, que é aqui nesse caso. Então, aqui a gente tem, né, nessa primeira parte da figura, giberelinas ativas, formadoras. Aqui veio a continuação daquela figura, aqui, ó, a flechinha lá de GA20 oxidase, a GA20 se transforma em GA9, depois GA1, GA4 e assim por diante. GA3 e assim por diante. Então ocorrem em giberelinas ativas. E aí da mesma maneira, pode, isso aqui é no citosol, tá? Só para a gente lembrar disso. Da mesma maneira, pode ocorrer inativação. Inativação, então existem aí produtos, existem atividades de algumas enzimas, né, de algumas substâncias que inativam. E assim também pode acontecer a oxidação, desnaturação dessas giberelinas ativas, e pode ocorrer essas reações e vai se transformar em giberelinas que não são ativas, como por exemplo aqui, né, GA51, GA29, GA34, GA8, são exemplos aqui de giberelinas que perderam a sua atividade porque aconteceu aqui uma oxidação dessas giberelinas que estavam ativas, tá joia? Então, só para seguir aqui, estágio 1, plastídio, retículo endoplasmático, estágio 2 e estágio 3 no citosol, que aqui é a continuação da figura ali do citosol, e no citosol ali pode ocorrer então inativação desses elementos. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, dar um pouquinho mais a fundo, a gente pode procurar também em livros, tá? E também eu posso tirar a dúvida de vocês, quem tiver pode deixar mensagem, pode entrar em contato. A inativação, então, de muitas giberelinas ocorre pela conjugação de giberelinas livres. O que é conjugação? Conjugação é juntar uma molécula na outra. Ocorre uma conjugação. Então, junta-se uma giberelina com uma outra molécula. Pode ser, por exemplo, vamos lembrar aqui, pode ser, por exemplo, ali um açúcar, uma glicose. Então, uma inativação disso aqui também pode acontecer por uma conjugação. Simplesmente se juntar com uma glicose, a giberelina, então ela fica com uma cadeia longa e essa cadeia ela fica totalmente inativa. Então, a inatividade ela pode acontecer por conjugação. É uma outra maneira de ocorrer inativação das giberelinas.